Dando continuidade aos estudos da geologia, essa área fantástica que interpreta o nosso planeta Terra, hoje nós vamos estudar os recursos naturais. Quais são os nossos recursos naturais? Quais são os recursos metais ou os minérios metálicos? Vamos conhecer também os combustíveis fósseis e as fontes renováveis de energia. Claro que dentro de todo o processo de ensino-aprendizado, nós vamos poder distinguir quem são recursos renováveis de não renováveis e também poder conhecer soluções desenvolvidas para reduzir o impacto da atividade humana no meio ambiente. Então, convido você a pegar teu material, abre teu livro, abre teu caderno, prepara teus lápis, que nós vamos estudar o capítulo 7 na página 59. Já podemos começar a nossa aula definindo o que são recursos naturais. São recursos obtidos da natureza e usados para construir o mundo ao nosso redor. Essa seria ou é a melhor definição. Economizar os nossos recursos é uma forma de continuar vivendo em nosso planeta. Precisamos poupar, pensar no meio ambiente, afinal, nós somos parte dele. A exploração dos nossos recursos naturais nos oferece há muitos anos materiais que são utilizados no nosso dia a dia e que tornam o nosso cotidiano mais prático e eficiente. Mas você já perguntou se essa exploração traz algum prejuízo ao meio ambiente? A resposta é sim. Por exemplo, o petróleo, quando retirado, servirá como base para a produção da gasolina. Esse combustível é queimado para gerar energia e permitir o deslocamento do carro, o que gera gases poluentes que serão emitidos na atmosfera. Assim, alguns recursos naturais, quando utilizados de forma incorreta, nos oferecem riscos. É verdade que precisamos muito de cada matéria-prima retirada da natureza, porém é necessário utilizá-las de forma controlada, ou seja, usar apenas o que é indispensável para a nossa sobrevivência. Hoje, sofremos as consequências de nosso modo desenfreado de lidar com tudo o que a natureza pode oferecer. Então, quanto mais madeira precisamos, mais retiramos. Quanto mais petróleo queremos, mais extraímos do ambiente. E essas práticas vêm desde o período da Revolução Industrial, quando alguns países, à custa do avanço da indústria, retiraram recursos que hoje se encontram esgotados no meio ambiente. Só para você ter uma ideia nesse raciocínio, alguns recursos estão sendo consumidos de uma forma tão rápida, tão descontrolada, que não estão tendo tempo suficiente para se renovar, para se restabelecer na natureza. Por isso, pessoal, é tão urgente a conscientização nossa. Nós somos as pessoas que formamos o nosso planeta, que cuidamos dele, para que diversos recursos não deixem de existir. Já que entendemos o que são recursos naturais, que é a matéria que se transforma em energia, que está presente na natureza e é essencial e útil para nós, seres humanos, agora precisamos classificar esses recursos naturais. Então, de acordo com o seu tempo de reposição no ambiente, os recursos naturais eles são classificados de duas formas. Existem os não renováveis e os renováveis. Os recursos renováveis são aqueles que levam pouco tempo para se estabelecer na natureza. Aí você tem como exemplo a radiação solar, o vento, a água, o solo, o calor do interior da Terra. Já os recursos não renováveis levam centenas ou até milhares de anos. Por isso, em alguns casos, podem acabar se extinguindo. Como exemplo, o carvão, o petróleo, o gás natural, o elemento urânio, os minerais metálicos como cobre, ferro, quartzo e as próprias rochas. Os recursos naturais renováveis, entretanto, também podem vir a se esgotar se utilizados sem administração, sem o devido rigor, sem controlar a verdadeira necessidade. Os seres vivos e fontes de energia, como o sol e o vento, como eu já falei, são exemplos de recursos renováveis, aqueles que passam por um processo de renovação mais rápido no ambiente.
Já o petróleo, o carvão mineral e as rochas, as pedras preciosas e outros minérios são como exemplos de recursos naturais não renováveis cuja renovação no ambiente é lenta, tornando-se limitados para o uso e até mais caro da gente poder adquirir. Então nós podemos agora fazer uma análise. A água, será que ela é classificada como recurso natural renovável? Isso é um recurso natural renovável, mas não é um recurso infinito. Então, por conta das atitudes humanas, como a poluição das nossas fontes e do ar, esse recurso tão vital para os seres vivos vai se tornando cada vez mais escasso. Cada vez temos menos água própria para o consumo. Então, nós devemos controlar, sim, tanto a extração dos recursos, de todos os recursos renováveis na natureza, quanto a dos não renováveis. Ambos são importantes para os seres vivos. Pense comigo. A reciclagem, ela pode colaborar para a diminuição da retirada de alguns materiais da natureza? Claro que sim. São reciclando alguns materiais, retirando alguns materiais da natureza e reciclando, a palavra já está dizendo que nós podemos transformar aquela matéria, claro, utilizando da energia, em outros materiais. Cada material na natureza, ele leva um tempo de decomposição. Na medida que quanto mais tempo ele fica no ambiente, mais prejuízos ele pode trazer em forma de poluição e se transformando em doenças, acarretando problemas de saúde. Então, é evidente que se pudermos reciclar mais os materiais utilizados, nós não vamos estar esgotando tanto as fontes de recursos naturais e assim podendo reutilizar o que já é um recurso originado da natureza. Vamos entender agora os minerais metálicos. São os mesmos sais minerais que nós já aprendemos no assunto anterior. Porém, na sua constituição, vão se encontrar substâncias metálicas. A mineração, para você ter uma ideia, ela é uma das principais atividades humanas. Só que com o passar dos anos, tem estado cada vez mais voltadas para a educação ambiental. Por quê? Porque muitos recursos não renováveis, eles precisam ser poupados para que não se esgotem, precisamos economizar. E os metais ou os minerais metálicos, os minérios metálicos, eles são largamente utilizados no nosso dia a dia. Só para ter uma ideia, estamos rodeados de materiais fabricados a partir desse recurso. Então, o fogão que temos em casa, ou até mesmo o espiral do nosso caderno, tudo isso leva na constituição o ferro, que é um minério metálico obtido da hematita, que é retirada da natureza. Então, os metais não são encontrados prontos na natureza. Nós extraímos o minério, que é levado até uma indústria e lá é manufaturado, ou seja, transformado no metal de que precisamos. Então, cada metal é produzido especificamente de um recurso retirado da natureza. Abaixo segue a imagem com os principais metais que utilizamos diariamente. Chama a atenção aí da gente o alumínio, né? Que ele é de origem do minério bauxita e é utilizado na produção de latas de refrigerante, panelas, talheres, copos, embalagens para alimentos, entre outros. Também temos o cobre, que é um minério obtido a partir do calcopirita, que é utilizado em tachos, panelas, objetos de artesanato e também nos nossos fios elétricos. O ferro eu já comentei, né? O ouro e a prata também são metais, só que eles recebem uma classificação especial, são chamados de metais nobres, por seu alto valor comercial. E para você ter uma ideia, tanto o ouro como a prata são utilizados na fabricação de objetos de decoração e na confecção de joias para nós seres humanos. O que muitos de nós não sabemos é que ambos são utilizados na produção de peças de aparelhos eletrônicos. Sabe a nossa televisão? Ela tem na sua estrutura interna peças confeccionadas também de ouro. Já citamos bastante o termo combustíveis fósseis. Porém, é preciso a gente agora entender que os combustíveis fósseis são as substâncias produzidas a partir da decomposição de restos de seres vivos, compostas por carbono e usadas como fontes geradoras de energia.
Nesse grupo vamos ter petróleo, carvão mineral e gás natural. Os três são responsáveis por gerar mais de 80% da energia produzida no mundo. O petróleo se forma a partir de seres microscópicos, geralmente algas, que ficaram depositadas no leito dos mares e que, com o tempo, milhares de anos, claro, foram recobertos por camadas de rochas sedimentares submetidas às variações de temperatura e pressão que a gente já aprendeu sobre esse tipo de rocha. Assim, originam-se o petróleo, também conhecido como ouro negro, devido à grande influência que exerce sobre toda a economia mundial. A partir desse combustível, inúmeros produtos que utilizamos são fabricados, desde a gasolina até o plástico do pote em que guardamos os alimentos. O Brasil é considerado autossuficiente em petróleo. O que isso quer dizer? Que temos reservas satisfatórias de petróleo, não precisamos comprá-lo em outros países. Ao contrário disso, vendemos para outros países. Já o carvão mineral, ele se originou do soterramento de uma grande área de florestas, ou seja, esse combustível fóssil foi formado a partir de depósitos de plantas pré-históricas, claro, que se acumularam, foram se acumulando em pântanos sobre uma lâmina de água. O carvão mineral, ele é muito utilizado nas usinas termoelétricas, uma fonte de geração de energia altamente poluente. Na época da industrialização, países como os Estados Unidos usaram intensamente esse tipo de energia. Não é para menos que este seja um dos países que mais colaborou com a poluição atmosférica. O carvão mineral ele é diferente daquele carvão que utilizamos para fazer um churrasco no final de semana, tá? Este é denominado carvão vegetal e é obtido na queima da madeira de plantas do nosso cotidiano. Então, ao contrário do petróleo e do carvão mineral, ainda também temos que falar sobre o gás natural, que é um combustível fóssil bem menos agressivo ao meio ambiente, porque a sua queima gera menos gases poluentes para a atmosfera. O gás natural é encontrado no subsolo como resultado de decomposição de seres vivos que ficaram acumulados em rochas. Esse gás é utilizado em fornos de padaria, por exemplo, em alguns veículos como combustível, o chamado gás natural veicular, e também é encontrado para vender facilmente nos postos de gasolina. Apesar de os combustíveis fósseis serem ainda as principais fontes de geração de energia para todo mundo, são nocivos para o meio ambiente, visto que poluem e não são renováveis. Como alternativa, cada vez se investe mais em fontes renováveis de energia, como a eólica e a solar, resultado de uma preocupação com o meio ambiente e com o futuro do nosso planeta. Esse investimento, entretanto, ainda é muito reduzido se pararmos para pensar no gasto mundial com energia. Mas as fontes renováveis ainda são consideradas complementares, porque elas apenas são utilizadas para diminuir o uso de outros tipos de energia. Já está dizendo, fontes alternativas. Então, outra alternativa, já que eu não quero usar o petróleo, o gás natural, o carvão, a energia nuclear. Então entra em cena aí a energia eólica, que é gerada a partir da força dos ventos. Assim é mais propícia em regiões litorâneas, como ventos fortes. Né? Se você olhar bem, do sul ao nordeste do nosso país, são regiões propícias de vento forte, que são as regiões litorâneas. Já outro exemplo é a energia solar, gerada a partir da radiação solar que fica armazenada em placas solares. Esse tipo de energia ele é muito favorável em nosso país, vem crescendo muito devido ao nosso clima quente por quase todo o ano. Existe também energia de hidrelétricas, obtida através da força da água e é a principal fonte de energia do país hoje. Entretanto, para se construir uma hidrelétrica é necessário a destruição de uma grande área vegetal, o que ocasiona um impacto ambiental significativo. Existe a energia biomassa, gerada a partir da queima de matéria proveniente do lixo, principalmente restos orgânicos, como o bagaço da cana-de-açúcar. E, por fim, a energia nuclear, que é gerada a partir de resíduos radioativos. Esse tipo de geração de energia é extremamente nocivo ao meio ambiente devido aos riscos oferecidos em casos de vazamentos ou explosões. Pessoal, antes de encerrar, eu quero falar um pouco sobre a reciclagem, que é uma ótima alternativa para diminuir a extração dos recursos naturais, principalmente os não renováveis. Já imaginou se reciclássemos todo o papel que gastamos
em um fim do ano letivo, isso faria com que menos árvores fossem cortadas e diminuiria, claro, a incidência de desmatamento no mundo, já que a matéria-prima para produzir o papel são as plantas. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido. Nesse assunto nós tivemos a oportunidade de conhecer os nossos recursos naturais, os metais, os minérios metálicos, os combustíveis fósseis estão falados e as fontes renováveis e não renováveis. Deu para distinguir os recursos que não são renováveis dos renováveis, assim como também foi citado algumas soluções desenvolvidas para reduzir o impacto da atividade humana no ambiente. Agora eu deixo com vocês resolver as questões de Vamos Pensar, tem 2 na página 60 e 1 na página 63. São 3 questões, anota tudo aí no teu caderno. Bons estudos e um forte abraço do professor Clívio.